Abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, onde nós vamos retomar o estudo do livro, depois de termos passado dias maravilhosos na presença do Senhor, juntos no acampamento. Abacuque capítulo 3, nós estamos estudando o terceiro e último capítulo do livro do profeta, onde sua oração final ela é apresentada em forma de canto. O curioso é que em Abacuque, diferentemente dos demais livros proféticos, o livro ele se conclui com um canto de louvor ao Senhor, que depois passou a ser utilizado nos cultos públicos do povo de Deus no passado. O capítulo 3 de Abacuque é uma oração, canto, é um salmo de louvor ao Senhor, que descreve tudo aquilo que de fato é objeto da fé do crente, daquele que teme ao Senhor. Ele olha para a história do povo de Deus, ele olha para os feitos poderosos do Senhor, ele contempla a sua situação vivida e a responsabilidade que teve de trazer uma mensagem muito dura e urgente para a sua geração, e ele conclui a revelação recebida do Senhor em forma de canto, para que todas as vezes que o povo de Deus cantasse este louvor, lembrasse o caminho eterno de Deus, não se esquecesse a linha que deveria trilhar, não se esquecesse da bondade e da misericórdia do Senhor, da sua graça, mas também do seu juízo vingador. Então, capítulo 3, nos dois primeiros versículos, nós encontramos o título que descreve esta oração de Abacuque em forma de canto, e depois nós trabalhamos apenas o versículo de número 2, quando no início desta oração, ele roga ao Senhor de toda a terra sustento para o crente. O versículo de número 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, uma oração pertinente para todo crente fazer em tempos de crise. Os dias em que nós vivemos, eles se encaixam perfeitamente com a profecia de Abacuque e com o cumprimento desta profecia. O tempo em que nós vivemos, ou o período pelo qual nós estamos passando, é aquele que convida todo crente a fazer a mesma oração de Abacuque. Eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me encontro alarmado, com medo do que vem por aí. E o que devo fazer? Devo orar: Senhor, aviva a tua obra. Porque o avivamento verdadeiro, ele só vem quando o Senhor o opera e começa com arrependimento de pecados e confiança ilimitada em Deus. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, é a oração que devemos fazer, e no decurso dos anos, faz, ó Senhor, com que a tua obra seja conhecida. E finalmente ele conclui dizendo: na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia, porque o juízo de Deus sempre começa pela casa dele, por sua casa. A oração de Abacuque, então, ela se transforma em nossa oração e canto. Que o Senhor seja misericordioso conosco, porque o seu juízo, ele começa por sua casa. Eu li recentemente uma publicação no Washington Post, um dos jornais de grande circulação nos Estados Unidos da América, aquilo que a Organização das Nações Unidas tapou os olhos para não enxergar por anos. E agora estão descobrindo as atrocidades cometidas pelos ditadores da Coreia do Norte. A matéria mais recente informa que o ditador atual, ele decretou a morte de 33 cristãos. Por quê? Porque ser cristão na Coreia do Norte é ser considerado traidor.
Ser cristão na Coreia do Norte é ser considerado seguidor da ideologia imperialista norte-americano ocidental, porque ser cristão é fazer aquilo que o país mais restrito à fé cristã do mundo, a Coreia do Norte, ser cristão lá é assinar a sua sentença de morte. E estes irmãos, eles agora foram condenados e tantos outros também. E o que nós devemos fazer? Devemos fazer a mesma oração de Abacuque. Aviva a tua obra, ó Senhor. Faze-a conhecida e percebam como ela está sendo conhecida no mundo. E na tua ira, lembra-te da misericórdia para com os nossos irmãos. Agora, na sequência do texto, nos versículos 3 a 7, que eu convido vocês a lerem comigo, nós vamos perceber como a visão que Abacuque teve da glória de Deus, ela é agora apresentada em sua extensão, intensidade e efeito. Vejam só, a partir do versículo 3 até o versículo de número 7, que são os versículos que nós vamos estudar hoje pela manhã. Vamos ler. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Oremos ao Senhor. Senhor, ajuda-nos a enxergar as tuas gloriosas promessas ensinadas em tua palavra. Anima, Senhor, a alma do teu povo. Fortalece, ó Senhor, a fé da tua igreja. Fazei, ó Senhor, com que enxerguemos nas páginas sagradas aquilo que registrado e marcado na história está, que o Senhor é Deus, acima de tudo e de todos, que é juiz, vingador e santo, e que é cheio de graça e misericórdia e bondade para com a tua casa. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo de número 3, observem comigo, a visão que o profeta ele teve da glória de Deus é revelada em sua extensão. Primeiramente, nós vemos isto no versículo 3, em sua intensidade, versículo de número 4, e em seu efeito duradouro, versículos de 5 a 7. Então, olhem só comigo novamente para o versículo 3. Após uma petição inicial, um pedido inicial de avivamento, de que a obra do Senhor fosse conhecida e de que quando o seu juízo ele viesse, o Senhor fosse misericordioso para com Israel. O profeta ele prossegue e diz agora o seguinte: a glória de Deus, ela não é somente manifesta através da criação. Salmo 19 nos diz isso. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não. A visão da glória de Deus em sua extensão agora é apresentada por Abacuque também no decurso da história. E aqui nós temos uma importante lição para a nossa fé e para fortalecer a nossa fé e para animar a nossa alma. A visão da glória de Deus contemplada pelo profeta é demonstrada ao enxergar aquilo que Deus fez no passado e que agora traria forças e esperança e confiança e fé para o povo de Deus no presente e prepararia o povo de Deus para o futuro. Observem novamente para o versículo 3. A primeira parte diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. No capítulo de número 1, quando o profeta Abacuque ele estava diante da perplexidade da visão, do que Deus traria sobre o seu povo, juízo iminente,
Ele citou a profecia e disse no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? E ele conclui: não morreremos, portanto. Por quê? Porque o Senhor para executar juízo. O Senhor é a rocha que se fundou ou foi fundada para trazer juízo entre os povos e entre as nações. E não obstante o castigo divino ele viesse contra o seu povo para corrigi-lo, o povo não morreria, porque o Santo de Israel era por ele. Não morreria o povo. E então agora na oração, Abacuque ele lembra disso. E onde é que ele vai então se fixar? Onde é que ele vai se firmar? Que rocha segura ele poderia pisar os seus pés para que a sua fé não fosse incerta e um salto na escuridão? Ele se remete à história e diz que Deus, como juiz, vingador e poderoso, ele vem de Temã, ele vem do Monte Parã, o Santo de Israel. É uma referência ao Sinai, é uma referência à libertação do povo do êxodo, ou promovendo o êxodo dos filhos de Deus rumo à terra prometida. A referência aqui do profeta é a Deuteronômio 33, a oração de Moisés, oração semelhante. Vamos para lá e vamos lembrar juntos. Deuteronômio 33. Lembrem-se que neste grande discurso feito por Moisés, toda a história de libertação e redenção do povo pactual foi lembrada. E então Abacuque ele se firma nesta promessa gloriosa e divina, e ele vai citar a oração de Moisés. Se você puder hoje, em sua devoção no domingo, leia todo Deuteronômio 33, leia todo o capítulo. Eu vou só me fixar apenas nos versículos que utilizarei como base, onde Abacuque ele encontrou alento para a sua alma, na palavra de Deus. Versículos 1 e 2 inicialmente, vamos ler versículos 1 e 2, reparem, prestem bem atenção, vamos lá. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Então, lembrem comigo, Deus não permitiu a Moisés entrar na terra prometida. Ele permitiu apenas que Moisés a contemplasse do monte, visse toda a extensão da terra que o povo entraria e possuiria. Mas percebam que Moisés, como profeta e pastor de Israel, ele não se deixou tomar pelo desespero de não entrar na terra. Ele não se deixou levar pela tristeza de não poder entrar com o povo na terra. Percebam que Moisés, ele continua sendo o que sempre foi: homem manso, intercessor, profeta, sacerdote e rei de seu povo, um tipo de Cristo. E começa o capítulo 33 dizendo: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de morrer. Como é que ele começou a abençoá-los? Versículo de número 2, vamos ler. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Então Deus veio, disse Moisés, começou a bênção, ou a abençoar o povo, dizendo: Deus veio e de Parã, do deserto de Temã, ele se apresentou e libertou vocês. É assim que Deus se apresenta, é assim que o Senhor se revela, e em sua extensão gloriosa, ele convida o seu povo a enxergar a história e perceber que durante a história, ou no decurso dos anos, Deus nunca desamparou a sua igreja. Deus nunca se esqueceu dos seus filhos. Deus nunca voltou as suas costas para eles.
Deus nunca deixou de cumprir o que prometeu. E se o juízo de Deus ele caía sobre o povo, era para que o povo purificado fosse e continuasse firme na linha, esperando sempre no Senhor. Deus vem de Temã, e do Monte Parã ele vem. E voltemos para Abacuque 3, e a parte B então, a parte B do versículo 3, deixa a extensão da glória de Deus mais visível a nós. Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. E como é que se conclui o versículo 3? Vamos ler. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Deus então se apresenta, e de uma extensão gloriosa, a profecia de Abacuque, ela aponta para o fim. A história sempre revelou os poderosos feitos do Senhor, que não tolera aqueles que se levantam contra ele, os povos que se rebelam contra ele. A profecia de Abacuque aponta para um final glorioso. A profecia de Abacuque aponta para o dia em que o Senhor Jesus Cristo, em sua glória completa e repleta, ele voltará sobre as nuvens com os seus anjos para julgar as nações. Não é isso que Mateus 24, 27 nos faz lembrar? Quando o Filho do Homem, ele vier com poder e glória sobre as nuvens e julgar as nações. Então Abacuque, ele fala de uma promessa que alcançaria o seu ponto culminante final com a volta de Jesus Cristo, com a volta do nosso Senhor. Vejam Mateus 24 comigo, abram no Evangelho de Mateus e percebam que promessa gloriosa diz a Escritura Sagrada. 24, 27. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Vejam o versículo 27 de Mateus 24, versículo 27. Vejam só, vamos ler. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Deus sempre se manifestou na história. Ele sempre se manifestará. A sua glória cobre os céus. A terra se enche do seu louvor, e aqui o louvor cantado, ele exprime o louvor e o reconhecimento de que Deus é poderoso na história através do que fez e fará. E o versículo de número 4 de Abacuque 3 nos faz esta ponte com Mateus 24. Deus em seu resplendor é como a luz, o elemento mais puro criado pelo Senhor. E nas suas mãos os relâmpagos brilham. Quem já contemplou uma rajada de relâmpagos nos céus, ou já viu na TV, sabe como eles parecem chifres que demonstram poder. Na realidade, a palavra para raio aqui, ou raios, é chifre. E o chifre sempre reflete a força do animal, o poder do animal, a glória do animal que o possui, que o carrega. Deus então em suas mãos, ele lança raios como se fossem poderosos chifres. Eles rasgam os céus, eles rasgam a terra. E assim como o relâmpago que sai do oriente e se move no ocidente na velocidade da luz, será a glória do Senhor. Assim o Senhor se apresenta, e diz a Escritura, ali está guardado o seu poder. A extensão então, ela é apresentada, ela se torna intensa, tão pura, clara e forte como os raios nos céus. E diz o versículo de número 5 de Abacuque 3, que adiante do Senhor então segue o seu juízo. Agora nós encontramos o efeito da vinda do Senhor, da vinda gloriosa do Senhor. Dos versículos 5 ao 7, nós lemos então o seguinte: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações.
esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian. A glória do Senhor é extensa, a glória do Senhor é intensa, e nós percebemos isto quando Ele revela o seu poder tão puro, tão brilhante e tão impactante. E agora, diz a Escritura, adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Mais uma vez, Abacuque está fazendo o povo lembrar do juízo de Deus contra os egípcios e contra as nações que se levantaram contra ele, com pragas, com pestilência, com juízo. Nada do que nós percebemos, irmãos, hoje no mundo foge desta verdade tão importante e clara para os nossos dias. As doenças se multiplicam. E por quê? As aflições se multiplicam. Mas por quê? As desgraças sobre desgraças, elas se avolumam. Mas por quê? Senão juízos de Deus revelados contra a terra, que se revolta contra o Senhor e que continua adorando a criatura ao invés do Criador. O que o Senhor aqui então avisa, e de maneira muito clara, Ele mostra e revela ao seu povo para que este se arrependesse, é que adiante do Senhor então viria o juízo. E este juízo aqui, que segue os seus passos, é descrito em uma forma pestilenta, ou seja, através daquilo que produz dor, aflição e desespero nos homens. Mas notem, os homens à semelhança dos egípcios, praga após praga, ao invés de se converterem, eles endurecem os seus corações. Se vocês lembrarem comigo das pragas do Egito, cada praga que era então trazida contra os egípcios endurecia cada vez mais o coração do rei. Faraó endurecia mais o seu coração. Faraó cada vez mais resistia contra o Senhor. Ele afligia mais o povo de Deus. Mas o Senhor, Ele continua a revelar a sua força e mostrar que se os homens não se arrependerem, a situação deles não ficará melhor. Versículo de número 6 então diz que o Senhor faz tremer a terra e Ele faz a terra parar. Ele olha para a terra com os seus olhos e as nações, elas são sacudidas. Nós passamos alguns dias no acampamento e em algumas pastagens ou partes do campo da grama onde nós andamos, até mesmo as crianças podem perceber à medida em que caminham depois do cair da chuva, os gafanhotos pulando em grande número e fugindo e correndo. Essa é a ideia aqui, à medida em que o Senhor pisa a terra, à medida em que o Senhor caminha sobre a terra, as nações, os homens, eles saem saltando como gafanhotos desesperados. O Senhor então, Ele descreve o seu juízo contra os babilônios, e Ele diz que faria parar e tremer a terra, Ele olharia e sacudiria as nações, e Ele então dissolveria os montes mais antigos. Percebam a descrição da glória e do poder de Deus agora em seus efeitos. Imagine um monte mais antigo, ou que pelo menos nós acreditamos ser o mais primitivo da terra, intransponível, inalcançável, que os homens almejam chegar ao topo e muitos morrem, não sobrevivem, não resistem. Imaginem estes montes ou outeiros reconhecidos na Bíblia como eternos, tamanha sua pujança, a sua força, a sua glória. Eles se abatem diante da glória do Senhor. Há um contraste aqui entre aquilo que muitas vezes nós acreditamos ser seguro e eterno, e que no dia do juízo de Deus irá se desfazer. Vejam comigo 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, e percebamos se não é verdade o que diz a profecia, e como ela irá se cumprir no dia final.
o juízo de Deus que se aproxima da terra. 2 de Pedro capítulo 3. A partir do versículo 8. O versículo chave para nós é o versículo 10. Mas eu convido os irmãos para que leiam comigo a partir do versículo 8. Vamos ler. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esperem aqui. Percebam, aquilo que muitas vezes para o homem parece ser um retardamento da parte de Deus, parece ou significa que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo, que Deus não está agindo. A Bíblia mesmo nos diz que se compara àquilo que muitas vezes nós achamos ser o nosso tempo. O tempo dos homens não é o mesmo tempo para Deus. O que para o Senhor um dia se compara a 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos faz lembrar aquilo que não devemos esquecer. Deus, Ele é juiz vingador. Deus não tolera a iniquidade. Deus não permanecerá silente diante das maldades que se multiplicam na terra. A glória do Senhor, ela encherá e cobrirá a terra. A glória do Senhor, ela se manifestará e se manifesta à medida em que o reino avança. E à medida em que o reino avança, não nos enganemos, Deus irá se pronunciar. Deus irá se manifestar, e assim aconteceu com os caldeus. E assim acontecerá com as nações do nosso tempo. Vejam só o versículo de número 9, vamos ler. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o aparente retardamento do juízo de Deus, ou se você acredita que Deus está demorando em julgar, não se engane, Deus está dando tempo para que os homens se arrependam de seus pecados e creiam no Redentor. Aquilo que nós muitas vezes contemplamos e pensamos, mas não é possível. Não é possível que Deus não venha, não intervenha e não haja. Na realidade, é o tempo eterno, imutável da sua longanimidade para que os homens cheguem ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que nem todos serão salvos. A Bíblia diz que nem todos irão se arrepender. A Bíblia diz que muitos não se voltarão da sua iniquidade. E por isso a Escritura nos diz no versículo de número 10, aquilo que se cumprirá perfeita e totalmente na profecia de Abacuque. Versículo de número 10, vamos ler? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O dia do Senhor, aqui é uma referência clara à volta do rei, ao retorno do rei. Faça uma comparação com este dia. O que é que fazemos neste dia? Um encontro semanal e social entre irmãos. É isso que nós promovemos? Mais uma responsabilidade em nossa agenda que devemos cumprir, atender. É isso que nós fazemos? Trazer os nossos filhos para lhes ensinar valores éticos e morais cristãos, é isso que nós fazemos? Não. O que fazemos todo dia do Senhor é anunciar este glorioso dia do Rei que está para retornar. E no dia em que Ele retornar,
como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente rapidamente, como um ladrão que ninguém espera porque ele não avisa que vai roubar a sua casa. Até mesmo os montes mais antigos e eternos e primitivos se desfarão. A glória do Senhor, meus irmãos, ela é tão intensa, que diz a Escritura, quando o Cristo vingador retornar, estes montes derreterão. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com fogo. E quem nunca gostou de brincar com fogo? Principalmente no Nordeste, soltando fogos no período junino, brincando com fogo, até às vezes fazendo coisas extremamente erradas, trancado no banheiro, queimando papel higiênico para ver a combustão. Não façam isso, por favor. E o poder do fogo em nossas mãos, nós notamos quando algo é queimado, é se derreter, se desfazer, e nós ficamos admirados quando mexemos com fogo. Tanto que se formos brincar com fogo, e já diz o velho ditado, nós vamos nos queimar. Agora imaginem o Rei e Senhor Jesus Cristo voltando. A Escritura diz que dos céus, com um estrepitoso estrondo, Ele virá. Assim será o dia do Senhor. E a Escritura então claramente nos diz: os outeiros eternos, eles irão se derreter, eles irão se desfazer. E sabe por quê? Porque, como diz o profeta Abacuque, os caminhos do Senhor são eternos. E por onde o Senhor passa, e com graça e misericórdia, Ele arrebanha o seu povo, Ele reúne a sua igreja, Ele faz com que a sua igreja caminhe para o céu. Os seus inimigos então se derretem e se desfazem perante a sua glória. A Escritura diz que a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas as vezes, meus irmãos, que nós vemos um arco-íris em meio às chuvas, nós somos lembrados da promessa e da aliança do Senhor de não enviar mais dilúvio, de não destruir mais a terra, cobrindo-a com água. Mas todas as vezes que nós olhamos para profecias como a de Abacuque e como elas se cumprirão, sendo citadas pelo apóstolo Pedro, por exemplo, nós então nos lembramos que o juízo de Deus, ele virá. E agora não mais água será derramada sobre a terra em abundância, mas o fogo desfará tudo aquilo que nós estamos vendo aqui no mundo hoje. Versículo 11 nos diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Será um dia terrível, será um dia onde os homens alarmados tentarão fugir e não conseguirão. Apocalipse 6 diz que eles tentarão se esconder nos outeiros, nos montes. Mas será inútil, porque estes se derreterão. E a grande pergunta é, muitas vezes você que é menino, menina, e que tem dúvidas e diz: mas pastor, e aí? E como é que ficam os crentes? E meus pais? E eu? Versículo de número 13, vamos ler juntos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O juízo vem, mas porque o juízo começa pela casa de Deus, tendo purificado o Senhor o seu povo, o juízo vem. Mas os filhos de Deus, salvos pela graça de Jesus, não serão atingidos. Eles não ficarão aqui, porque não haverá segunda chance. O juízo vem e ele destruirá e desfará esta terra por completo. Mas diz a Escritura, os crentes esperarão um novo céu e uma nova terra. Criação redimida, criação restaurada, onde o povo de Deus viverá para todo sempre.
Então, assim é o nosso Deus. Os seus caminhos, eles são eternos. E por isso nós não devemos temer. Abacuque, ele conclui, no versículo de número 7, até o versículo 7 que nós pretendemos estudar hoje, irmãos, dizendo que a visão de Abacuque, depois de contemplar os caminhos de Deus que são eternos, porque não são os nossos caminhos, é ver, contemplar a aflição daqueles que afligiram um dia o povo de Deus. Versículo 7 diz: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Mais uma vez, Abacuque, ele se remete à história. Ele olha para a história, agora não mais para o Êxodo, mas para o tempo dos juízes. Os irmãos percebem que são períodos onde, na peregrinação do povo, sempre este povo oscilou entre picos de fé inabalável e então buracos tremendos de desobediência, de obstinação, de pecados. No Êxodo, assim viveu o povo de Deus, e o Senhor precisou purificar por diversos momentos, retirando aqueles que não temiam, preservando a vida e a fé daqueles que caminhavam. No tempo dos juízes, o que foi que aconteceu? Passou a geração de Josué, que resoluta decidiu obedecer ao Senhor. Com Josué eles disseram: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué repetiu e disse: mas vocês não podem fazer isso, vocês não vão conseguir. E eles reafirmaram o pacto, a aliança: não, nós não abandonaremos o Senhor. Passa-se essa geração. A geração dos juízes então é descrita como uma geração que fazia aquilo que achava melhor, que dava na telha, na cabeça. Eu vou fazer o que eu acho, o que eu penso. Parece com a nossa geração, a geração de crentes da atualidade, a geração daqueles que não olham e não valorizam muito a palavra de Deus e dizem: não, nesta área o que eu penso vale, o que eu acho é melhor. Eu sei, sim, Senhor, que o Senhor tem um propósito claro para mim na Bíblia, mas o que eu penso eu acho melhor. Eu queria que vocês lessem com cuidado a pastoral deste domingo. Traz um tema interessante: o que é que Deus espera da mulher cristã no Dia Internacional da Mulher? Porque os ideais, ainda que alguns deles sejam nobres, a maioria deles são contrários ao que Deus espera de uma esposa cristã. Submissão, dedicação, caridade, sabedoria, auxílio ao seu esposo. Mas muitas mulheres cristãs hoje pensam diferente. Não, pastor, isso aí é conversa machista da época de Paulo. Eu acho que o meu tempo tem um pensamento e uma ideia melhor para a mulher. Filhos? Não. Para que isso? Se eu puder, eu tenho. Se eu não puder, eu não tenho. Se esquecendo de que, se Deus permite que tenhamos filhos, é a mais valorosa e nobre missão para uma mulher, a de ser mãe. Mas não fica só entre as mulheres, entre os homens também. Porque muitos de nós acreditamos que a nossa ideia ou pensamento, que na realidade não é próprio, mas é mundano, tem mais valor do que o que a palavra de Deus diz. E vivemos semelhantes à geração dos juízes, cada um fazendo o que dá na cabeça, o que dá na telha. Mas vejam o que foi que aconteceu com o povo quando se levantou contra o Senhor. Sofreram, porque os cuxitas os oprimiram nos dias dos juízes, e os midianitas, terríveis inimigos, também. E vocês devem lembrar comigo que o Senhor fazia e fez naquela época. O povo então caía em si e se arrependia. Deus levantava um juiz para libertar o seu povo, restaurava o seu povo, para que o seu povo não se esquecesse dele. Aqui Abacuque então, e eu concluo, ele lembra esta gloriosa verdade para nós. No dia do juízo de Deus, acontecerá o mesmo que ocorreu com Cusã e Midian. Abacuque estava vendo as tendas de Cusã em desespero, em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremendo. No período dos juízes, a história de Gideão é uma história muito bonita, e a visão que ele tem de um
pão se aproximando da tenda do rei, e como um vento forte passando e derrubando esta tenda, e esta tenda caindo, trêmula. A ideia é: a aflição e o pavor tomarão conta dos corações daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Por isso nós não devemos temer. Nós devemos sofrer, sim, com estes 33 irmãos condenados à morte na Coreia do Norte. Mas qual é a oração que nós devemos fazer? Devemos fazer a oração de Abacuque, porque este homem que tem se apresentado como se fosse Deus e desejado ser adorado como se Deus fosse, e tem sacrificado a vida de tantos cristãos, ele não ficará impune. Um dia ele verá as suas tendas se afligirem e a sua casa irá cair, ela será atribulada, ela será aterrada, ela será derrubada pelo Senhor. Não nos esqueçamos, irmãos, destas verdades e guardemos no coração estas pequenas lições que aprendemos aqui no livro de Abacuque. E eu somo todas elas com uma última passagem que gostaria que vocês lessem comigo em Hebreus 10. A última passagem de hoje, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 26, onde o autor aos Hebreus lembra de tudo isso e nos chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter com a nossa alma, com a vida da nossa família, com a igreja do Senhor e como nós devemos caminhar com Ele. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26 até o versículo de número 31. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Vamos ler. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Conhecemos a verdade. Se no passado quem ultrajava e negava a lei de Moisés morria sem misericórdia, percebam o que diz o autor aos Hebreus: maior e severo juízo, castigo virá contra aqueles que calcarem aos pés o Filho de Deus e profanarem o sangue da aliança com o qual foram santificados, ultrajando o Espírito da graça. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Nós conhecemos aquele que disse: o Senhor julgará o seu povo, portanto sigamos em frente, crentes, tementes, santos. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos ensina nesta manhã a confiar mais uma vez no Senhor e a viver segundo os Teus preceitos gloriosos. A Tua palavra nos faz lembrar a Tua glória, a vinda gloriosa de Jesus, em sua extensão, em seus efeitos, em sua intensidade. Será um dia terrível para aqueles que o rejeitarem, onde os montes, até mesmo os montes mais antigos, se derreterão. Mas será um dia glorioso para aqueles que te esperam, para aqueles que aguardam o retorno de Jesus, para aqueles que
esperando um novo céu e uma nova terra, cheios de confiança e fé, continuam caminhando e caminhando e caminhando rumo a Canaã celestial. Abençoa, Senhor, o teu povo, e que neste dia nos lembremos por que o dia do Senhor é tão importante. É o dia onde os caminhos eternos do Senhor mais uma vez nos são revelados. E nós aqui então anunciamos ao mundo que, assim como o relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Em nome de Jesus oramos. Amém.